por onde começar? Quem? Quem começar? Eu já digo logo para você, né? Quem começa é quem está despertando. Quem começa, quem é que vai agir, é quem está tomando consciência. E esse tomar a consciência, no decorrer do processo aqui, a gente vai descobrindo quão importante é essa tomada de consciência que nós estamos falando aqui. Então, eu deixei no post já uma resposta, mudar a narrativa. Qual narrativa? A narrativa é a linguagem verbal e não verbal. Essa linguagem que eu falo, que eu me comunico, que eu estou emitindo para o outro, mesmo quando eu não falo nada. Eu estou passando uma mensagem para o outro, mesmo quando eu não falei nada. Como assim, Cláudia? Como que eu falo sem falar? Sabe quando a gente vira o olhinho assim para cima? Então, existem linguagens de sinais que nós transmitimos do corpo, da nossa energia, da vibração que a gente está comunicando. Então, é dessa linguagem verbal e não verbal que nós vamos conversar aqui hoje, ok? A família tanto é fator de proteção, ela tanto colabora para ajudar um dependente químico a sair do vício, a sair desse mundo das drogas, quanto ela é um fator de risco e joga o outro abismo abaixo. Então, como que você pode ser fator de proteção? A forma como você trabalha a sua comunicação e se posiciona com o dependente químico dentro dessa dinâmica familiar vai ditar se você é fator de risco ou fator de proteção. Como eu disse na live anterior, a comunicação com o dependente químico é muito difícil. É extremamente difícil porque tem uma distorção cognitiva, não só do adicto, como da família em si, né? Que é comum nessa comunicação disfuncional dentro do ambiente familiar aqui, né? Devido aos problemas, aos conflitos gerados pela droga, gerados pelos emaranhamentos aqui, né? As coisas que vieram do passado. Então, tem dentro inserido um padrão negativo de comunicação existente no sistema familiar, ok? Então, é sobre essa dinâmica que eu vou trazer aqui hoje. Eu sou Cláudia Oliveira, minha missão é guiar você para a tomada de consciência da coisa encalacradora, na dinâmica familiar disfuncional. Entender que você contribui para essa realidade acontecer e que é possível desencalacrar o meio de campo. Se a sua missão é salvar o dependente químico, a minha é desencalacrar você. Como que você vai causar esse movimento para sair disso? Hoje eu vou trazer os 3 diálogos difíceis. Quais são esses diálogos? Eu vou falar de cada um e trazer também 4 componentes necessários para uma comunicação mais assertiva. O que é um diálogo difícil? Um diálogo difícil é quando você quer provar algo para alguém. Quando você precisa ter razão, quando você precisa provar A mais B para o outro. Quando você precisa dar ao outro um pedaço da sua mente. Levar o outro a conhecer o que está dentro da sua mente. Quando você quer conseguir que façam ou sejam como você quer. Você está praticamente enviando uma mensagem.
Você quer enviar uma mensagem e inserir essa mensagem dentro da cabeça do outro. Sabe quando a gente fala assim, precisa rachar a cabeça dele e colocar lá dentro? Mais ou menos isso. Quem nunca, né? Quem nunca quis rachar a cabeça do outro para colocar a mensagem lá dentro? Eu mesma já quis muitas vezes, né? Ter o machado para isso. O desafio aqui será você compreender os 3 diálogos. Quais são esses diálogos e como que eles estão inseridos na comunicação com o outro, dentro do nosso convívio aqui. Então, dentro desse diálogo, o que aconteceu, né? Qual é a história aqui? Nós vamos ver que quanto mais você para de questionar quem está certo, quem está errado, melhor isso vai fluindo. Então, o que aconteceu? Qual é a história? Então, se para o outro eu sou a errada, eu sou o problema, e para mim o outro é o problema, então ambos os lados estão caçando quem está errado, quem está certo, quem errou, enfim, de quem que é a culpa. Então, o segundo diálogo é o diálogo dos sentimentos. O que fazer com as nossas emoções? Então, o sentimento é o centro, eles estão geralmente dentro do centro de tudo. E eles importam muito. E tem, terceiro aí, por último, o diálogo da identidade. O diálogo da identidade é o que diz respeito a mim. Diálogos difíceis ameaçam a nossa identidade. Dentro desse contexto, eu queria trazer aqui, para que a gente possa entender do que eu estou falando, né? Diálogo, que diálogo é esse? Diálogo de sentimento, diálogo de identidade, diálogo do que aconteceu, do que você está falando, né? Então, eu vou trazer aqui um enredo, uma cena, um episódio, para que a gente possa entender. Eu chamei de A Família Buscapé, ok? Eu quero inserir a família Buscapé, que vai nos contar a história, né? Vai nos narrando a história a partir do outro, para que eu possa identificar o que é esses diálogos, né? Do que nós estamos falando aqui. Então, quem são os personagens aqui, né, da família Buscapé? A família Buscapé, você pode ter certeza absoluta, são codependentes, né? Uma família extremamente codependente. Temos aqui a mãe, que é o personagem, a salvadora. Então, essa é uma mãe idosa, né? E o papel dela é ser a salvadora, é salvar o dependente químico, o adicto, né? Temos o filho, que é o adicto, a vítima. E temos a cliente, que é um trabalho que desenvolvi, e a cliente me autorizou trazer aqui o enredo, né? E chamar de A Família Buscapé. Então, a cliente, o papel da cliente é o bode expiatório. A cliente é uma ex-dependente químico, foi usuária anos atrás, está limpa hoje e passando por um processo agora para trabalhar esses emaranhamentos dentro do contexto familiar, né? Então, e temos também a quarta pessoa, quarto personagem aqui, que é a terceira filha, que é a Marte, a boazinha, ok? Então, esses são personagens. A mãe, salvadora, o filho, adicto, a vítima, a cliente, o que é o bode expiatório, e a filha segunda, que é o Marte, que é a boazinha, ok? Então, tá. A situação. Como eu disse, o diálogo, né? O que aconteceu? Qual situação que traz aqui um enredo para a gente trabalhar, para a gente olhar? A mãe, salvadora, precisa fazer a sua vontade. E ela, como codependente extrema, está insana dentro desse processo, né? Ela, a mãe,
com a filha, a boazinha, chega de viagem na casa da filha, segunda, a bode expiatório, ok? A mãe idosa, ela vem para fazer um tratamento, conduzida pela filha Marte, a boazinha, que é sua fiel escudeira dentro desse convívio aqui, né? Ela é o braço direito dessa mãe, a boazinha, né? Então, elas vieram para a cidade grande para fazer esse tratamento da idosa, da salvadora, e deixaram para trás o filho adicto. Essa mãe, ela chega, né? Por ter deixado o adicto para trás, ela está resistente em dar prosseguimento ao tratamento, em dar prosseguimento a uma cirurgia que vai ter que fazer, né? Ela está resistente porque ela quer voltar logo para trás e ela vem surtando, ela vem tendo crises, né, de ansiedade. Então, a cliente, ela participa e sempre participou desse convívio familiar sendo o bode expiatório. Toda vez que elas vêm, acontece alguma coisa, a cliente é inserida dentro de um jogo, onde que ela, então, ela parte do papel de bode expiatório, trazendo um outro problema secundário, que o problema primeiro é o da codependência com o filho adicto, né? Lá que ficou para trás. Então, esse problema secundário que o bode expiatório causa, ele oculta o problema principal. Então, eu vou acompanhar aqui. No final, vocês vão entender, no final aqui do processo, vocês vão entender o que são esses 3 diálogos aqui, né, dentro da história inserida. É isso que é meu objetivo aqui, né? Meu objetivo é que vocês possam enxergar aqui dentro o diálogo do que aconteceu, o diálogo do qual é o sentimento e o diálogo da identidade, ok? Que fica ameaçada dentro desse processo aqui. Bom, dessa vez, lembra que eu disse que toda vez que essa família vem, que a mãe vem, né? A filha, que é bode expiatório, que é a cliente, que é a minha cliente, ela cai nesse lugar, né? Ela repete esse padrão aqui, toda vez, repete esse padrão, ela acaba sendo o problema para ocultar o verdadeiro problema, né? Só que dessa vez, né, como a gente vinha trabalhando dentro do processo dela, ela estava mais consciente e ela muda a postura quando é gerado o conflito em que vai, né, trazer à tona o bode expiatório, ela então muda a postura, né? E qual é o exemplo aqui? A situação. Vou reformular aqui para a gente acompanhar. A mãe quer antecipar a volta para casa e quer arrastar com ela a sua fiel escudeira, que é a boazinha, né? Por quê? Porque essa filha Marte é quem, né, dirige o carro, é quem leva aqui para ali. Então, ela quer arrastar junto a fiel escudeira. Essa fiel escudeira, ela abriu mão da própria vida para fazer os desmandes da mãe codependente. Ela se sacrifica aqui. Ela vem se sacrificando há muitos anos, né, sendo fiel escudeiro dessa mãe. Essa pessoa, ela agora, a boazinha, ela está tentando se libertar, ela está tentando pegar sua vida de volta. E essa mãe está tentando aprisioná-la, está tentando manter ela sobre o seu domínio, né? No seu enredo aí de codependente para salvar, a missão é salvar o adicto, né? Então, esse jogo, ele vem já, né, há um tempo. No entanto, elas não conseguem discutir a situação direta, de forma clara.
Por quê? Falta coragem. Falta coragem para a filha boazinha se posicionar. E o que elas fazem? Elas vão usar o bode expiatório para triangular. Cria-se uma nova situação secundária, centralizada no bode expiatório, para atingir o intento. Qual é o intento? Voltar o mais rápido possível para salvar o adicto que ficou na cidade pequena. A pessoa, segundo a filha Marte, a boazinha, agora, diante da situação de conflito gerado aqui, né, onde que o bode expiatório ficou centralizado para elas discutirem, essa vítima, essa Marte, a que sacrifica, né, ela agora, protegida e justificada, ela pode surtar. Ela pode surtar e se vitimizar. E surtou, de fato, né? A controladora, a mãe salvadora, que manipula e controla todas as situações, justificada agora, ela pode, com a carta de despedida na manga, ela pode dizer, tá vendo? Eu tenho que ir embora, né? E aí, o problema ficou com quem? Quem é o problema aqui? O bode expiatório. O bode expiatório é o problema. Vocês estão conseguindo entender? Manda coraçãozinho para eu saber. Estou conectada, estou entendendo a história. Porque você contar uma história sem imagem, né, sem um desenho, é um pouco complicado mesmo, mas eu espero que vocês estão acompanhando aqui. Então, quem é o problema? O bode expiatório, percebe? Ok? Porém, eu disse que dessa vez a minha cliente estava atenta. Dessa vez, a cliente ela não caiu novamente no enredo. Dessa vez, ela se posicionou. Não que o conflito não aconteceu. Sim, aconteceu o conflito, mas desta vez ela estava consciente, desta vez ela estava atenta. E ela pontuou. Vocês criaram essa situação. E vocês a resolvem agora. Como quiserem. Como vocês quiserem. Então, ela colocou, pontuando, isso não é meu. Olha para isso, abriu a porta para Salvadora e para Marte, abriu a porta da serventia da casa e disse, olha para isso e decidam o que vocês querem fazer. Bom, diante da história que eu trouxe o acontecido, veja, o diálogo do o que acontece, que é o diálogo 1. O que acontece? A filha Marte, ela está numa situação difícil. Ela precisa abandonar a mãe sozinha. Ela precisa deixar essa mãe sozinha, para ela retomar a vida dela. No diálogo dos sentimentos, ela tem a culpa. Como ela vai lidar com essa culpa? No diálogo da identidade, a situação ameaça a sua identidade da boazinha. Lembra? A identidade da boazinha, a identidade do Martin, o Martin, ele precisa ser sacrificado. Ele vai fazer o sacrifício. Assim como a gente conhece, né, o grande Marte da história, Jesus Cristo, que foi crucificado. Então, o Marte é quem sacrifica, lembra? Para ela abandonar a personagem e assumir outra postura, ela vai ter que lidar com a culpa. Esse sentimento de culpa, ele não é fácil de você lidar com ele. Por quê? A imagem da pessoa que ajuda os outros a realizar coisas vai colidir com a realidade de dizer não. Ela vai ter que dizer não.
Só que o personagem da boazinha, ele está a vida toda habituado a sempre ceder, sempre ajudar os outros. O que vai acontecer se dessa vez, ela não for mais o herói? Será que as pessoas vão vê-la como o vilão? Percebe como que dentro desse sentido aqui, o diálogo da identidade, a situação ameaça a sua identidade, a boazinha. Se ela não é mais o herói, será que a família vai começar a dizer que ela é o vilão? Vai olhar para ela como vilão? Ela dá conta de arcar com isso? E a mãe, a salvadora, qual é o sentimento? O que acontece para ela? Qual é a visão da mãe? Ela acredita que se acontecer algo com um adicto que ficou para trás, a culpa vai ser dela. O sentimento que ela tem é medo, é ansiedade, é histeria. Ela surta dentro desse processo. Para ela viver esse presente, ele é muito tenso, ele é muito estressante, porque na cabeça dela, ela está vivendo uma história criada de que pode acontecer catástrofe, pode acontecer tragédias lá com esse filho de 36 anos, viu? Não é nenhum jovenzinho, não. A cliente, que é o bode expiatório, ela, então, no momento em que ela toma tal atitude, ela cria uma crise que gera o conflito, que faz trazer o que é que está acontecendo por trás, o que é que está oculto ali. Se ela não tiver consciência, ela não vai dar conta, ela vai se perder nesse processo, ela não vai dar conta. Quando ela está consciente, a coisa muda. Mas ela vai ter que arcar com esse fardo. Por quê? Porque essa família, o que ela vai fazer agora? É o padrão e repete, e é um ciclo que repete. Essa família, essa mãe, os irmãos, eles vão castigar o bode expiatório. Por quê? Porque o bode expiatório, ele quebrou esse padrão. E qual é o castigo que a família vai imputar, que vai incutir aqui? Rejeição e exclusão. É como se dissesse, você agora não faz parte da nossa clã. Então, o bode expiatório, ele vai pagar o preço da sua liberdade e da sua ousadia. Quando tomou essa atitude, tomou por querer ser diferente, tomou para quebrar esse padrão dessa dinâmica doentia. Mas o preço é, você agora não pertence. A gente vai excluir você. A gente vai rejeitar você. E aí tem o emburramento, né? Tem o distanciamento, e todo um processo que gasta um tempo, né? Até gerar uma nova situação, porque daí vem de novo, é um ciclo, né? E por aí vai. E o que acontece aqui dentro desse contexto? A família, quem não consegue quebrar padrões, e tem gente que está disposto a morrer por isso, para manter, né, esse ciclo doentio aqui, por amor doentio, alguns adictos, alguns dependentes químicos, vai morrer por essa família para manter esse padrão de acordo com o que essa família está acordada, né? Qual é o acordo aqui? E eu quero trazer o exemplo de um ex-alcoólatra, de um ex-dependente químico, que um dia, depois de passar tantos anos sem usar, tantos anos limpo, ele deixou de ser o bode expiatório da família. Quando ele deixa de ser o bode expiatório, essa família faz o quê? Exclui e rejeita, porque o lugar dele é o lugar do
do dependente químico, né? Então, depois de um tempo, ele procura o doutor lá, o psicólogo que tinha tratado ele, e fala: doutor, eu não aguento mais. Eu vou voltar a beber, eu estou com muita vontade de voltar a beber, e eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo. E o doutor pergunta para ele: qual é essa situação? Como é isso? Ele diz: eu não suporto mais a solidão e o desamparo desde que eu parei de beber. A minha família distanciou de mim. E ele achava que voltar a beber, ele ia conseguir voltar a ter aquele mesmo acolhimento. O segredo é quando a pessoa toma consciência, ela não joga mais o jogo. Ela só vai jogar o jogo se ela estiver inconsciente no sistema. Se ela estiver consciente, assim que ela percebe a situação, ela para de jogar o jogo. E isso é um grande poder. A arma de poder que ela tem é a coragem. A coragem aciona o poder. A coragem de tomar uma atitude. A coragem de quebrar um padrão. A coragem de dizer: não, isso não é meu. A coragem de ficar só com o que é dela. Dentro desse contexto, a arma de poder dela é a coragem. E a consciência, quando ela é o conhecimento da situação, quando ela tem esse conhecimento da situação, ela não precisa mais jogar o jogo. Ela não joga o jogo. Até porque, se ela jogar o jogo, ela perde de novo. Então, ela só vai jogar o jogo quando ela não tem consciência, porque a gente não tem consciência de tudo. Tem algumas coisas que ainda nos fogem, né? Mas na medida em que ela é trabalhada, ela vai tomando consciência, isso vai se expandindo, vai abrindo a mente e ela vai enxergando o que está oculto por trás dessa realidade apresentada aqui, né? Dentro do processo da codependência. Então, a família Buscapé nos apresenta que, quando essa dinâmica acontece e a minha cliente compreende esses 3 diálogos, ela começa a enxergar essa realidade de forma mais ampla aqui. Ela descobre que não tem mais que ficar enviando mensagens, e sim que ela tem informação para compartilhar e ela tem algumas perguntas a fazer. Em vez de você ter que persuadir, que impor o seu modo, você quer compreender o que aconteceu do ponto de vista do outro e explicar o seu ponto de vista. E juntos você poder chegar numa solução do problema. Então, quando você descobre, dentro desse diálogo da identidade, o que isso me ameaça, o que isso me afeta, você pode pegar aquilo que era fonte de ansiedade para você, o que te deixava mal, e transformar isso em empoderamento. E você pode convidar o outro para o diálogo. E essa mudança de atitude inicial aqui, ela vai trazer você para o diálogo do aprendizado, que eu vou, se você me permite, se vocês me permitem, que vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui dentro do meu cenário. Vocês me aguardem que mais coisas virão, hein? Nós vamos trabalhar para que cada vez mais esse processo possa ficar melhor, mais dinâmico, mais gostoso. Botei uma luz de neon, ela até pisca, bem, igual de Natal. Então, eu quero trazer aqui, agora eu vou ler aqui para a gente analisar junto o que são esses diálogos, né, que eu citei dentro da história. Eu espero que agora, então, fique mais claro. Esse livro é um livro chamado Conversas Difíceis. Ele traz aqui esse diálogo o que aconteceu. O desafio aqui
a situação ela é mais complicada do que as pessoas podem ver. Existe uma guerra de mensagens, né? Uma dedução, tipo, eu sei tudo o que eu preciso, né? Aqui, na guerra das mensagens. Eu sei o que eles pretendiam. O objetivo é o quê? Fazer com que eles saibam que o que fizeram é errado. A culpa é deles, ou a culpa é minha, né? O objetivo, fazer com que eles admitam a culpa, persuadi-los de que eu estou certa. Então, o que aconteceu quando você traz para o diálogo do aprendizado? Como que você vai ver aqui? Cada um de nós, então, tanto o bode expiatório, quanto a mãe salvadora, quanto a boazinha, né? Cada um de nós está trazendo informações e percepção diferentes para a discussão. Deve haver algo importante sendo ignorado por cada um. Objetivo, no diálogo do aprendizado, explorar as histórias de cada um, como compreendemos a situação e por quê. Então, quando você olha no diálogo do aprendizado, eu sei o que pretendia e o impacto que as ações deles exercerão sobre mim. Não sei e nem posso saber o que passa na mente do outro. Objetivo, compartilhar o impacto sobre mim e descobrir o que eles estão pensando. Descobrir também o impacto sobre, né, o que eu exerço, meu impacto sobre eles, o impacto deles sobre mim. A dedução, quando você procura na culpa, a culpa é minha. No diálogo do aprendizado, provavelmente ambos tenhamos contribuído para a confusão, ainda que você não tinha intenção. Objetivo, compreender o sistema de contribuição, como que nossas ações interagem para produzir tal resultado. Então, você vai percebendo aqui que quando você trabalha para ver mais profundamente o que está no pano de fundo da situação, ok? Em vez de você procurar o que é certo, o que é errado, quem está certo, quem está errado, você tira esse julgamento da frente e você começa a olhar agora com mais expansão da consciência, né? Trazendo agora o diálogo dos sentimentos. O desafio é: a situação está emocionalmente sobrecarregada. Então, uma conversa difícil, uma situação de conflito, qualquer situação que seja, ela está emocionalmente sobrecarregada. Tem emoção, tem sentimento de tudo quanto é jeito ali, né? A guerra das mensagens, qual é? Os sentimentos são irrelevantes e não ajudaria a compartilhá-los. O que acontece aqui? Eu não falo sobre o meu sentimento, foda-se o sentimento do outro, nem vamos tocar nesse assunto. Nós queremos saber quem que está errado, quem que está certo, percebe? Olha só, ou eles são culpados, né, pelos meus sentimentos e precisam ouvir isso. O objetivo na guerra das mensagens é você evitar falar sobre sentimentos ou deixar que eles o dominem. Não podemos falar dos nossos sentimentos. O contexto aqui de sentimento é totalmente abafado, deixado de lado, não dado importância. Aí, quando você traz para o diálogo do aprendizado, a dedução é: os sentimentos são o centro da situação. Geralmente, eles são muito complexos. Talvez eu tenha que ir mais fundo para compreender os meus sentimentos. O objetivo é referir ao sentimento meu e deles, sem fazer julgamento ou sem lhes atribuir características. Conhecer os sentimentos antes da resolução do problema, inclusive,
Inclusive, eu preciso saber o que isso me toca, o que isso me afeta, antes de querer resolver qualquer coisa. Quando eu vou olhar para o diálogo da identidade, crucial e muito importante dentro desse contexto, perceba, o desafio é a situação ameaça a nossa identidade, que seja do bode expiatório, que seja da salvadora, que seja do Marte, da boazinha, ok? Dedução aí na guerra das mensagens. Sou competente ou incompetente? Bom ou mal? Digno de ser amado ou não? Não há meio termo. O objetivo é proteger a minha imagem do tudo ou nada. Ou eu sou bom ou eu sou mal. Ou eu presto ou eu não presto. Então, quando eu trago para o diálogo do aprendizado, o que é a dedução? Talvez, psicologicamente, haja muitas coisas em jogo para ambas as partes. Cada um de nós é um ser complexo. Nenhum de nós é perfeito. Objetivo: compreender as questões de identidade em jogo para cada um de nós. Construir uma imagem mais complexa para manter melhor o meu equilíbrio. O que é isso? Construir uma imagem mais complexa para manter o meu equilíbrio. É eu expandir a minha consciência e construir uma imagem mais bem elaborada dentro desse contexto aqui. Posso citar aqui o exemplo quando o Marte, ela que sacrifica por todos, a boazinha, quando ela abandonar o personagem e assumir outra postura, o que vai acontecer? Qual é o sentimento? Ela vai precisar lidar com a culpa. Esse é o sentimento que vai acontecer quando ela fazer algo que não seja o que está escrito, né, no script, aqui no papel, que ela está acostumada a repetir, né, esse padrão aqui. Então, qual é a conclusão que eu quero trazer aqui para a gente? O fato vezes a interpretação do fato é igual à realidade. O que isso quer dizer? A situação que aconteceu é uma situação, mas esse fato vezes a interpretação da boazinha, a interpretação da mãe salvadora, a interpretação do bode expiatório, a cliente, de acordo com cada interpretação, é igual à realidade. A realidade da mãe é uma, a realidade da boazinha é outra, a realidade da bode expiatório é outra, muito diferente. O mesmo fato gera 3 realidades totalmente distintas uma da outra. Olha que fantástico! Olha que coisa mais fantástica de você observar quando você tem consciência, quando você tem esse olhar mais amplo aqui para a situação, né? Todos temos histórias diferentes sobre o mundo, porque cada um de nós internaliza essas informações diferente e nós interpretamos de forma muito singular. Eu quero trazer aqui os 4 componentes necessários para uma comunicação mais assertiva. Como que eu posso me comunicar de forma mais assertiva dentro desse todo complexo aqui, ok? Então, temos 4 componentes. Um primeiro é observação. Quando a minha cliente ela se coloca para observar a situação que está ao seu redor, o que ela está vendo o outro dizer ou fazer, tanto positivo como negativo, sem julgamento, né?
Eu posso trazer, por exemplo, dentro dessa situação, para a gente olhar por outro âmbito aqui, eu posso trazer eu observando uma situação aqui com meu filho, né? Eu observar, por exemplo, as tarefas que ele está designado a fazer. A louça é dele. Então, ele vai procrastinando com preguiça, ele vai deixando essa louça passar de um dia para o outro. Então, eu observo a situação e o que é que eu estou vendo ali o outro fazer ou não fazer, né? Negativo ou positivo, e sem julgamento eu observo. O que eu observo? Eu observo as panelas sujas na pia. Essa é o primeiro componente. Esse é o primeiro componente aqui, que é o componente, né, da observação. Depois, o componente do sentimento. Como que isso me faz sentir? Como eu olhar para essa pia cheia de vazia suja me faz sentir? Qual é o meu sentimento? Onde que isso me afeta? Raiva, claro que me dá raiva, né? Então, o terceiro componente aqui é a necessidade. Qual é a minha necessidade aqui? Se foi suprida ou não para me fazer sentir assim, né? Então, qual é a necessidade? O que eu vi que eu me senti com raiva e qual é a necessidade que eu tenho disso? A minha necessidade nessa situação, eu quero a cozinha higienizada, eu quero higiene na cozinha, eu quero a minha pia limpa. Então, essa é a minha necessidade, ok? E o quarto componente é o pedido. Qual forma que eu preciso de falar, como que eu preciso dizer, como que isso precisa acontecer, né? E o que é que eu tenho que pedir, né? Por favor, faça a sua parte, mantenha a pia limpa, né? Eu quero isso organizado, né? Então, eu elaboro um pedido específico para dizer ao outro, eu preciso que você faça assim para que eu possa me sentir melhor, né? Para que a minha vida possa, né, estar de acordo aqui. Então, na comunicação assertiva, eu falo de mim, eu falo o que eu preciso, eu falo o que eu sinto, né? Então, esses 4 componentes aqui, eles nos ajudam a elaborar melhor dentro dessa dinâmica que é complexa, né? É realmente difícil, né? Como que eu vou interagir com esse outro complexo também, difícil também, né? Mas de forma mais assertiva, porque o que eu estou buscando aqui ao meu redor, né, é uma qualidade de vida, né, um relacionamento mais saudável, ok? Então, diante da conclusão aqui da família Buscapé, né? Quando a cliente toma tal atitude, ela leva a uma crise, né? Importância, eu quero ressaltar aqui, das redes de apoio, como o Amor Exigente, por exemplo, né? Quando você tem o acompanhamento de uma rede de apoio, de um grupo de mentoria, como eu tenho aqui com as minhas mentoradas, a gente consegue elaborar melhor, a gente consegue trabalhar isso, por quê? Porque você está lidando com, criando habilidades para lidar com essas demandas aqui, né? Quando a cliente toma essa atitude, requereu dela uma humildade, porque não é algo que precisa ser feito de modo danoso, né, para a saúde física, mental, não. Requereu exatamente uma humildade de se posicionar e soltar e desapegar. O desapego é você liberar do ego. Desapego, ego, ok? Você desapega, você solta o ego. Para você desapegar, você tem, dentro desse passo, humildade. Não tem outra palavra para você ter, certo? Porque você abre mão
sabe, do seu ego. Então, esse passo, quando você solta e quando você desapega, é o maior poder que existe. Porque dentro desse contexto, aqui, quando o bode expiatório, que é a minha cliente, quando ela se posicionou, né, ela ativou o poder através da sua atitude de coragem. Ela ativou a sua arma de poder. Qual é a sua arma de poder? A coragem. A coragem de agir e criar essa crise para gerar uma tomada de decisão, um olhar do outro, para gerar a sua autorresponsabilidade dentro daquilo que é seu. Ela abre mão do que não é dela e ela deixa claro para o outro e empurra, inclusive, o outro para se autorresponsabilizar dentro do seu processo, né? Essa tomada de consciência é o que habilita a pessoa a não jogar o jogo. Qual jogo, Cláudia? O jogo nocivo desse ciclo doentio aqui, dentro dessas tramóias, em que repete o mesmo padrão encalacrador. Só muda de situação, mas o padrão é sempre o mesmo. Então, a tomada de consciência faz com que a pessoa quebra o padrão. Somente uma pessoa consciente, ela vai conseguir dar essa tomada de atitude. Somente uma pessoa consciente. Uma pessoa que não tem consciência, ela simplesmente vai enredar junto, vai emaranhar junto dentro desse contexto aqui. Essa situação da salvadora, da mãe codependente aqui, ela gera para ela, no presente, estresse, né? Por não querer aceitar o que está dado na realidade, por birra, por vontade própria, por querer fazer do seu jeito, né? Por ignorância, né? A pessoa, então, ela vai viver em cima de estresse, de tensão, de conflito, de briga, porque ela não aceita o que está dado na realidade, ela quer fazer a sua vontade. Então, ela vai sofrer essas consequências, vivendo sempre dentro desses estresses, né? Aqui dentro do presente. Ou está presa a algo no passado, não resolve questões do passado e vai gerar o quê? Depressão, vai ficar então gerando depressão porque não resolveu, não se desapegou, não se desprendeu das coisas que ficaram no passado e vai gerando aqui, né, passado, então gera depressão. Ou então a pessoa está lá na frente, lá no futuro, vivenciando com ansiedade, medo, né, do que vai acontecer, a coisa vai piorar. Então, eu quero dizer, por fim, que a coisa piora. Essa situação aqui que a gente está falando, que a gente está vendo aqui, essa mãe, ela está vivendo tudo isso porque ela tem uma premonição, porque do jeito que ela está agindo dentro dessa realidade, com certeza o futuro que aguarda não é bom. Por isso que a pessoa vive dentro desse estresse, dessa ansiedade, desse medo, desse pânico, sobressaltada, não consegue viver em paz aqui dentro do presente, porque ela sabe, ela sente e ela vibra totalmente isso que ela está vivendo, porque o que ela está vivendo não é a realidade, é o que está dentro da mente dela, né? Então, a mente dela está lá no futuro, pensando, criando tramóias de situações drásticas, né? Catastróficas que vai acontecer. Então, esse é o grande problema. Que se você não acordar agora e trabalhar nisso hoje, a coisa piora. O fim disso não é legal, não é gostoso. Por quê? Porque é crônico. Da mesma forma que um alcoolista, ele vai ficando cada vez mais crônico. Da mesma forma que um dependente de drogas e álcool, ele vai ficando cada vez mais crônico. Então, o fim disso não é bom.
É impossível, porque o que a pessoa está fazendo agora com a vida dela, ela está plantando o futuro que ela vai colher. Como que isso vai ser bom? Não tem como ser bom. Então, por isso, essa mãe salvadora aqui, vivendo dentro desse loop aqui, ela está criando para ela um futuro horroroso, porque não tem como ser bom. Não tem como você plantar limão e querer colher moranguinhos. Não tem como você estar plantando jiló e achar que você vai colher batata doce. Esse é o processo do plantar e colher, né? Bom, gente, se não tem perguntas, eu vou subir a live, ok? Beijão, até semana que vem.